Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho, e nós vamos para mais uma aula de matemática. Lembrando que, devido ao feriado e ao ponto facultativo, hoje é o nosso último dia de aula dessa semana, tá? Então, nós vamos finalizar a sequência 2 do EMAI com duas atividades. Vamos lá? Então, na aula de hoje, pessoal, nós vamos realizar as atividades 2.4 e 2.5. Começando aqui pela 2.4, número 1. No grupo dos paralelepípedos, temos o cubo. Então, aqui nós temos um cubo, né? Como nós conhecemos aí o formatinho do dado, né? Para montar um cubo, o André utilizou a seguinte planificação. Então, este molde aqui, mais ou menos no formato de cruz, o André utilizou para montar este cubo aqui. Então, ele recortou, colou as partes e montou o cubo. Com a planificação mostrada abaixo, André consegue montar um cubo? Então, notem que este molde é diferente deste. Será que ao recortar e colarmos, nós também conseguiremos montar um cubo como este? Então, se imaginem aí recortando e colando este formato. Será que ele vai se encaixar, vai fechar direitinho no formato de um cubo? No anexo 2, há 6 quadrados para você recortar. Com um colega, construam outra planificação para o cubo. Desenhe no caderno as planificações encontradas por vocês e por outra dupla. Então, aqui no caso, os colegas, as duplas com quem vocês vão socializar isso, é o familiar que está ajudando vocês na atividade, né? Então, para começar essa parte da atividade, nós vamos lá no anexo 2. Então, chegando aqui no anexo 2 da atividade 2.4, nós temos alguns quadrados, né? Nossa, Pro, mas o que a gente vai fazer com esses quadrados? Não entendi. Então, vamos lá. Primeiro, vocês vão recortá-los. Nós temos quantos quadrados aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, nós temos 6 quadrados. Vocês vão recortá-los um por um, tá? Separadinhos, um por um. Lembrando que 6 é o número de faces que o cubo tem. Então, cada lado do cubo é uma face e o número de lados ou faces do cubo é 6. Então, olha, cada lado desse aqui de um cubo é uma face. E o cubo tem 6 faces, olha, uma aqui na frente, 2 com a desse lado, 3 com a do outro lado, 4 com a de trás, 5 com a de cima e 6 com a de baixo. Por isso, lá no anexo, nós temos 6 quadrados. Vocês vão usando fita adesiva, tentando montar moldes diferentes para montar um cubo. Então, vocês vão recortar um por um, vão uni-los com fita adesiva e vão tentar montar o cubo. Uma fita crepe que não cola tão bem assim, né? Para poder o quê? Desmontar. Se caso o molde que você elaborou, na hora de fechar, não montar um cubo, você vai tirar as fitas e tentar um outro molde. Cada vez que você criar um molde diferente para o cubo, você vai desenhar este molde no caderno. Então, você criou um molde diferente desses dois aqui. E na hora de fechar, deu certo, formou um cubo. Então, você vai fazer o quê? Desenhar o molde no caderno. Criou um outro molde diferente. Não, Pro, esse não deu certo. Na hora de fechar, não virou um cubo. Não tem problema. Vamos tentar outro. Não desenhe aquele, tente outro. Desenhe no caderno só as planificações que deram certo para montar um cubo. E aí, ao final, nós vamos ver quantos moldes será que é possível criar para formar um cubo. Esta foi a atividade 2.4. Agora, para finalizar nossa semana, nós vamos realizar a atividade 2.5. É muito simples, nessa vocês não vão precisar recortar, colar nada. Número 1.
A professora de André organizou os moldes construídos pela turma. Nos moldes que foram construídos, há alguns que não formam cubos. Descubra quais são. Olha lá, essa atividade é bem parecida com a 2.4, só que aqui os moldes já estão desenhados. Vocês só têm o quê? Que encontrar quais deles não formam cubos. Como vocês já estão craques em formar moldes de cubos, né, com a atividade anterior, vai ser fácil encontrar aqui quais deles não dá certo. Ai, Pro, mas tem uns moldes aqui que eu não tentei desenhar. Vamos lá, use os quadradinhos novamente, as fitas adesivas e tente formar cubo com esses moldes diferentes. Será que vai dar certo? Aí vocês vão testando. Então, o que vocês vão fazer aqui? Circular aqueles que não dão certo. Por exemplo, se você achar que este molde aqui, Pro, isso aqui, olha que recortar não vai dar certo, não vai formar cubo. Então, circula ele, tá? Só vai circular os que não formam cubos. Vocês vão ver, então, quantos formam e quantos não formam os cubos. Esta foi a nossa atividade de hoje, atividade 2.4, atividade 2.5. Então, pessoal, nós encerramos a nossa semana de atividades. Essa semana trabalhamos somente com formas, né? Descansou um pouquinho a cabeça das continhas, dos grandes números, né? Mas aprendemos coisas novas, coisas importantíssimas, tá bom? Espero que vocês continuem se dedicando, caprichando. Lembrando que quando a gente voltar para as aulas presenciais, nós vamos olhar todas essas atividades, tá? Nós, professoras, vamos dar visto, corrigir, ver quem fez e não fez, porque essas atividades são também uma forma de marcar a presença de vocês nas aulas à distância. Tá joia, pessoal? Então, continuem se dedicando, se esforçando e torcendo para a gente se ver em breve. Um beijo e até semana que vem. Bom feriado e bom fim de semana.